Shalom, queridos, graça e paz. Nós estamos nesse momento ao vivo pela nossa TV e Rádio Parente. Esse é o programa Momento Profético. Eu quero aqui glorificar a Deus por esse momento especial que nós estamos iniciando nessa tarde, pela qual deu final de tarde, início de noite, nós estamos realizando esse trabalho. Sou o pastor Cristóvão Dias, sou do Ministério Internacional Apostólico Manaim, o Mian 12 Church, aqui na cidade de Manaus. Estamos realizando a obra do Senhor já mais de 12 anos como pastor presidente desse ministério, pela qual Deus colocou em minhas mãos, sendo que esse ano estou desenvolvendo, voltei novamente na ativa sobre o meu ministério também externo, na verdade de conferencista internacional e também evangelista. Deus tem me proporcionado grandes coisas e eu tenho certeza de que o Senhor, Ele há de realizar grandes coisas. Somos aqui a TV Rádio Parente, esse programa de momento profético, um tema está de segunda a sábado, a partir das 18 horas. Eu estou mais cedo nesse momento, até pelo fato de daqui a alguns minutos nós teremos uma atividade externa e nós estaremos como equipe saindo para realizar novamente mais uma transmissão ao vivo para abençoar muitas pessoas. Mas esse momento é um momento especial, momento do programa profético, aqui pela nossa TV Rádio Parente. Eu convido você para que você me ajude a estar compartilhando esse programa junto com seus amigos. Me ajude a compartilhar pelas redes sociais, pelo Facebook, para você que me assiste, para você que é daqui da cidade de Manaus, você que é do estado do Amazonas, você que é do norte do Brasil, me ajude a compartilhar por todo esse Brasilzão. E você que é de outro estado, que você também seja um semeador e uma semeadora na obra do Senhor. No que sentido? Compartilhando com seus amigos das suas redes sociais o nosso link. Todos os dias nós estamos realizando aqui na nossa TV Rádio Parente os programas, as nossas grades. E esse programa, a partir das 18 horas, ele se realiza ao vivo. Estamos ao vivo aqui da cidade de Manaus, nesse exato momento. Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Deus tem uma palavra muito forte para abençoar na minha vida e na sua vida nesse momento. Quero convidar você para a gente orar e daqui a pouco nós vamos estar eu vou estar trazendo algumas informações para nós sabermos o que está acontecendo, e tanto aqui na nossa TV Rádio Parente, como também informações de amigos que fazem parte desse novo projeto que está apenas começando na cidade de Manaus e no Brasil. Tá certo? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus fiel, agradecer a Ti por esse momento lindo, por esse momento especial, e que cada um de nós possamos ser ricamente ministrados pela Tua palavra, porque nascemos para viver, nascemos para vencer, nascemos para conquistar. Isso já está escrito nos Teus livros divinos, ou seja, a nossa história já foi escrita pelo Senhor, mas aqui na terra nós temos o poder de decidir, Senhor. Tu nos deste essa capacidade e eu aqui quero declarar e decido que sou um homem vencedor, que nasci para vencer e vou vencer no Teu nome e debaixo da Tua palavra. Assim eu te peço para que todos nós possamos viver uma vida abençoada, e assim eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Queridos, o livro de Hebreus nos fala a respeito da história de homens e mulheres que fizeram história na sua geração e que nadaram contra a correnteza, podemos se dizer dessa forma. Foram contra sistemas, foram contra palavras negativas, foram contra as situações adversas. Por quê? Porque eles tinham um objetivo. Todo vencedor e todo homem ou mulher que nasceu para vencer é uma pessoa determinada nos seus sonhos. Para nós vencermos na vida, precisaremos ser diferentes em todos os lugares que venhamos estar. Existe um conceito que as pessoas elas dizem e elas falam que é o lugar que nos muda, que é o lugar que nos transforma. Eu discordo disso. Eu digo sempre que somos nós que mudamos as geografias pela qual nós nos estabelecemos, pela qual o nosso Deus nos envia para fazermos história. Então significa que onde um homem e uma mulher convicto com os seus conceitos mediante a vontade de Deus, convicto e convicta dos seus
dos seus valores, convicto e convicta, tendo uma fé, melhor dizendo, uma fé inabalável, uma vida de obediência a Deus, essa pessoa, ela de fato vai fazer história, e não importa as circunstâncias que venham se levantar sobre a sua vida, ou diante dela, ou diante dele, tudo cairá por terra, porque quando um homem e uma mulher que vive princípios divinos, essas pessoas, elas automaticamente estão dizendo que elas servem um Deus todo-poderoso. O livro de Hebreus, no capítulo 11, fala a respeito de homens e mulheres, mas eu vou falar apenas alguns versículos para nós entendermos o segredo para ter vitória e sucesso na nossa vida, que não é fácil. Escute uma coisa, nada é fácil. Tudo na vida existirá dificuldade para tentar nos paralisar e fazer com que nós não venhamos conquistar aquilo que é novo, que Deus já determinou no mundo espiritual para nós. Tudo que nós precisamos no mundo espiritual já está pronto, só que no mundo físico, eu e você precisamos determinar, trabalhar, correr, ter coragem, ser ousado e ser determinado para conquistar os nossos sonhos, e realizar nossos sonhos e conquistar coisas novas. Mas o versículo 6 do livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Interessante, queridos, que isso é uma verdade, é um fato. Dentro desses 25 anos caminhando com Jesus, para a glória do Senhor, ainda sou um bebezinho ainda, preciso aprender muita coisa, mas em todo esse tempo, em toda essa trajetória com Jesus, tenho aprendido coisas extraordinárias e até hoje tenho conquistado coisas novas. Ou seja, no momento em que nós exercermos a nossa fé, nós nos aproximamos de Deus mais ainda, nós começamos a ter um relacionamento mais profundo com Ele, e automaticamente vamos conhecê-lo mais profundamente, até porque a intimidade, ela fará com que nós venhamos nos conhecer profundamente. Então, ser íntimo de Deus é ter o favor do próprio Deus na nossa direção. Mas a Bíblia diz que para eu me aproximar dele, para eu estar com ele, para eu declarar que ele é meu pastor, eu preciso exercer essa fé. Uma fé pela qual muitas pessoas acham que não tem, uma fé pela qual muitas pessoas dizem que não tem condições de ter uma fé a ponto de receber coisas grandes. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo ser humano nessa terra, ele tem dentro de si a semente chamada fé. O próprio Deus colocou no DNA de todo ser humano essa semente chamada fé. A dificuldade de pessoas de não viver milagres na vida, não é porque elas são menos amadas por Deus, não é porque elas nasceram para sofrer, pelo contrário, todo ser humano na terra nasceu para vencer na vida, todo ser humano na terra nasceu para conquistar, e detalhe, nasceu para ser feliz. O problema é que esquecem de exercer e cumprir os princípios da palavra. Como é que eu posso exercer a minha fé, a fé pela qual o Senhor está falando, pastor? Como é que eu posso viver uma fé inabalável? Como é que eu posso viver uma fé inabalável na presença do Deus que eu tenho declarado todos os dias que Ele me escolheu e me chamou? Simples, sendo uma pessoa obediente aos princípios da palavra de Deus. A você entender que a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, é algo tão gigantesco que não é de qualquer maneira que eu e você conquistaremos as excelências divinas do Eterno. Interessante que quando Jesus fala em João 10:10, ele começa o versículo 10 dizendo: o ladrão só vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância, eu tenho dito isso muitas das vezes, e sempre vou declarar, a palavra abundante, dentro desta palavra está alegria, está vitória, está conquista, está paz, está o amor, ou seja, as virtudes do Deus Todo-Poderoso, os valores divinos estão enxertados dentro da palavra abundância. E quando eu vivo uma vida de obediência, eu automaticamente estou exercitando a minha fé, e eu irei começar a viver uma nova história. E aqui eu quero falar apenas um outro versículo, que está no mesmo capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo 8 diz assim:
Pela fé, Abraão sendo chamado, olha só o que a Bíblia tem, olha o que a Bíblia tem declarado. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ou seja, aí você diz assim: pastor, quer dizer que eu tenho que fazer as coisas de qualquer maneira? Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai acontecer. Não é dessa forma. Até porque quem vive da fé, quem obedece à palavra de Deus, nunca dará passos falsos, nunca dará passos incertos, nunca irá falar palavras fora do contexto, ou seja, fora do tempo. Todas as pessoas que são obedientes a Deus, todas as pessoas que vivem os princípios do divino, do eterno, e vivem uma fé inabalável, como Abraão viveu, vão começar não no estalar de dedo. Muitas pessoas pensam, queridos, que a vida cristã é igual uma varinha de condão, igual um reino encantado, que existe uma varinha com uma estrela na ponta e sem tintim salabim, como diz, né? As pessoas, no piscar de olho a vida vai mudar. Não existe isso. A vida não é um conto de fadas. A vida é um local de se expor, ou seja, de colocar para fora aquilo que de fato está dentro de nós, dentro da nossa essência. Nós já nascemos no nosso DNA com uma marca chamada vitória, mas para eu ter vitória, eu tenho que ter luta para enfrentar guerra, eu tenho que enfrentar guerra para ter vitória, eu tenho que enfrentar situações para ter vitória, para eu dizer que eu venci. Para eu ser vencedor, eu tenho que passar por situações difíceis. Não estou fazendo apologia à dificuldade, não estou fazendo aqui apologia em situações adversas, até porque Jesus mesmo nos ensina. João capítulo 16, versículo 33, Jesus ele nos ensina uma verdade. Ele diz, interessante, olhando para os discípulos, ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por quê? Porque ele foi a diferença. Ele tinha uma vida de obediência ao Pai. Jesus, como homem, como eu e você somos de carne e osso, né? Pessoas humanas, pessoas falhas, pessoas que precisam. Todos os dias eu e você precisamos nos arrepender das nossas falhas, precisamos nos arrepender das nossas decisões erradas, porque somos ser humano. Nós não carregamos um S grande no peito dizendo super crente, ou super homem, ou super mulher. Isso é de história de quadrinhos, até porque todo super-herói da história de quadrinhos, eles também têm uma fraqueza, se você parar para analisar. Mas voltando para as escrituras, a Bíblia diz que Abraão, ele era um homem simples, não tinha muitas posses quando ele saiu. Ele tinha posses, mas não muitas. Mas quando ele saiu, ele foi para um lugar que ele não sabia para onde era. Mas uma pessoa determinada é uma pessoa que ela gosta de coisas novas. Escute uma coisa, queridos: para que o novo de Deus entre na sua vida a partir de hoje, você precisará jogar fora o velho que ainda está acompanhando você lá do passado. Para as coisas novas entrarem em nossa casa, precisaremos jogar as coisas velhas, esquecer das coisas do passado que nos trouxeram dores e perdas. Não quer dizer que vai sumir da história, não, nunca vai sumir da nossa história, mas elas estarão ali congeladas, mas elas não terão autoridade, elas não podem, o passado não pode ter autoridade na nossa vida no presente, porque se o nosso passado nos dominar no presente, o nosso futuro está comprometido. Deus está nos dizendo que quando vivemos a fé, que quando vivemos uma vida de obediência, nós seremos blindados por Deus, o nosso caráter será tratado pela palavra, pelas escrituras sagradas, e nós passaremos a ser uma nova pessoa. Não significa nova pessoa ser altiva, ou até mesmo querer dizer que é melhor do que qualquer outra pessoa. Pelo contrário, ser a diferença é ser um exemplo para as pessoas que de fato estão procurando alguém para se espelhar. Eu acredito que você que me assiste agora, existem pessoas que estão te observando. Eu sei que tem pessoas que me observam todos os dias, porque a Bíblia diz que precisamos ser testemunhas para mostrarmos àqueles que ainda não conhecem Cristo, de que Ele é poderoso para transformar e mudar a vida das pessoas pela qual elas estão acreditando na sua palavra. Então aqui a Bíblia diz, no versículo 9, ele diz assim: pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele e da mesma promessa. Eu vou parar rapidinho para você para finalizar essa mensagem.
Quando nós vivemos a fé, nós automaticamente demonstramos que somos obedientes à palavra de Deus. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós viveremos coisas extraordinárias, ou seja, coisas diferentes na presença de Deus. E isso fará com que nós venhamos marcar uma história. E quando começamos a marcar uma história nova, nós seremos observados, nós seremos vistos, nós seremos até mesmo perseguidos. Escute uma coisa, queridos, o nosso sucesso, ele vai expor a derrota de muitas pessoas. O seu sucesso vai expor a derrota de muita gente. E você, no momento do processo da sua jornada, você vai se deparar com pessoas que não vão se agradar com a tua vitória, que você vai se deparar com pessoas que não vão se alegrar com a tua conquista, mas também haverá pessoas que vão estar olhando para você e vão dizer: louvado seja Deus, me ensina, eu preciso desse Deus que você está servindo e que está mudando a sua história. Ser diferente é ser um abridor de portas para as pessoas que de fato elas precisam de uma mudança. Mas a Bíblia diz aqui, amados, que o Senhor, ele colocou Abraão a morar no deserto. E interessante que não foi só apenas um ano que ele morou no deserto. Para Abraão ser o que foi, ele passou anos, ele passou décadas. Para ele receber o filho Isaque, ele teve que esperar 25 anos depois dele ter ouvido em Gênesis capítulo 12, depois que ele recebe a bênção do capítulo 17, capítulo 18, quando Isaque está para nascer, quando Isaque está para vir, passaram-se 25 anos. É muito rápido nós lermos a Bíblia de um capítulo para outro, mas viver a história da pessoa que estava vivenciando a situação não é fácil. Aí eu volto dizendo para você, a vida não é fácil, a vida é de tomada de decisão. É por isso que o passado, nosso passado de tristeza, de dificuldades, de desânimo, até mesmo de decepções, eles não podem nos dominar no nosso presente. As nossas decisões no presente vão determinar o nosso futuro. Aquilo que eu declaro aqui no presente, como voz profética, debaixo dos princípios de Deus, exercendo a fé e vivendo a obediência, vai dar algo muito positivo lá no nosso futuro, porque a vontade de Deus é que eu e você venhamos vencer na vida. Mas a Bíblia diz aqui, para eu encerrar, que Abraão viveu em cabanas. Só para você dizer para você algo interessante. Ele passou anos vivendo em cabanas no deserto. Mas a Bíblia diz que as cabanas, elas eram montadas com uma abertura no meio da cabana. Ou seja, era feito as tendas, e no meio das tendas tinha uma abertura que dava acesso a contemplar as estrelas nos céus nas noites geladas do deserto. E Abraão, ele estava, antes dele receber a promessa de ser pai de multidões, por ele ter uma vida de obediência, automaticamente, acredito eu, porque quando Deus disse assim para ele nas escrituras: Abraão, vem para fora e tenta contar as estrelas, assim será a tua descendência na terra. Nesse episódio da Bíblia, Abraão, por um homem sendo obediente a Deus, ele estava automaticamente, segundo alguns historiadores, e um deles chamado Flávio Joséfo, ele diz que estava deitado dentro da sua cabana, olhando para o céu, só apenas em um limite de abertura dentro da cabana. Escute, eu quero encerrar e concluir com você essa palavra. Talvez você hoje está apenas contemplando coisas pequenas, ou até mesmo achando que a tua visão está limitada, ou que você não tem capacidade de expandir a tua visão. E eu quero dizer que o Senhor, assim como falou com Abraão, dizendo: sai da tua tenda e contempla as estrelas do céu. Enquanto Abraão estava dentro da tenda, ele só tinha um pedaço aberto de visão e via apenas um pedaço do céu. Mas quando ele saiu da tenda, ele contemplou um céu aberto, e ele não teve capacidade de contar as estrelas dos céus, e assim aconteceu com ele. E eu quero declarar e finalizar essa mensagem no dia de hoje,
Quem exerce a fé, porque é uma pessoa que tem obediência às escrituras sagradas, e todo aquele que é obediente viverá o extraordinário de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, porque eu, como sacerdote, já estou vivendo coisas extraordinárias, e como sacerdote, autoridade eclesiástica na terra, autoridade divina, um sacerdote diante do Eterno, como um chofar na boca do Eterno, eu libero sobre a sua vida. Sai desse lugar que te paralisa, sai desse lugar que faz você ter uma visão pequena, micro. Deus deseja te dar uma visão macro. Deus deseja te dar algo novo. Deus deseja mudar a tua história. Deus deseja mudar a história do teu casamento, da tua casa, da tua família, a história de tudo que está à tua volta. Eu estou aqui na cidade de Manaus, eu estou aqui nesse lugar pela qual muitos anos atrás as pessoas desprezaram, e eu quero dizer, querido, nunca despreze o seu pequeno começo, porque ele vai ser o trampolim para o teu futuro. Deus honrará todos aqueles que de fato têm fé, e todos aqueles que vivem a obediência diante da sua palavra. E a Bíblia diz que ele saiu da tenda porque ele era um homem obediente, e ele contemplou e se tornou um pai de multidões, pai de nações. Hoje ele é conhecido como o pai da fé, e eu quero aqui dizer para você, hoje o Senhor deseja usar a sua vida. Deus deseja usar você para abençoar sua casa, abençoar sua família, seus amigos, abençoar outras pessoas. Seja um abridor de portas, não seja pessoas que vinham fechar as portas para as pessoas, ou até mesmo ter aquele conceito: como as pessoas não fizeram para mim, então eu não vou fazer para outras também. Eu quero dizer, seja diferente no Senhor. Deixe a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, receba a mente de Jesus, veja como Cristo vê, pense como Cristo pensa, decisões como Jesus poderia tomar. Se você está enfrentando uma situação difícil, pare, sente e analise. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele iria fazer, o que ele iria falar, o que ele iria decidir. Isso é ter uma vida de obediência, isso é ser a diferença. Não é querer se exaltar e ser maior do que as outras pessoas, mas ser a pessoa certa para o momento certo e para essa geração que estamos vivendo. Eu quero encerrar dizendo para você: Deus fez coisas extraordinárias na vida de Abraão, e ele deseja fazer na nossa vida, nesse pequeno programa, nesse pequeno momento, nesse pequeno momento profético que estamos vivendo agora. Nós temos a capacidade de conquistar, nós temos a capacidade de escrever algo novo, de fazer com que o Senhor seja exaltado através do nosso testemunho e através da sua vida. Nunca duvide daquilo que Deus já falou para você. Se muitas coisas, se você já ouviu do Senhor e ainda não aconteceram, espere, ainda não é o momento, ainda não é a hora. Não se desespere, clame, acredite, corra e faça a vontade daquele que vive e daquele que reina e que te chamou. Você é vencedor, nunca esqueça disso. Você nasceu para vencer. Todos os dias pela manhã, quando eu me acordo, me ajoelho, faço meu devocional a Deus, e eu me ajoelho e digo para Deus: Senhor, me guarda, me dá sabedoria, Senhor, me faz eu vencer, me dá direção, me dá a palavra certa, que eu venha pensar diferente, que eu não venha usar somente a carne, mas eu venha usar o Espírito pela qual tu me deste, de sabedoria, de conhecimento, de ousadia, de coragem, de fé. Isso é algo particular, e eu quero aqui transmitir isso para você, porque muitas coisas têm acontecido na minha vida. Deus tem feito grandes coisas em minha casa. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa estamos vivendo o sobrenatural de Deus, e eu quero profetizar na sua vida. Quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar teus filhos, que o Senhor venha derramar vitória sobre a vida do teu povo, sobre a vida desta pessoa, desse homem, dessa mulher, que nesse momento está comigo, está recebendo essa palavra abençoada, essa palavra profética. Eu quero te agradecer, Senhor, porque tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas, e eu te louvo porque tu és digno de toda a honra e digno de toda a glória. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Pai querido, onde esta pessoa estiver, em Manaus, no Amazonas, no Brasil ou no exterior, não importa, quem sabe possa até estar sendo transmitido fora do planeta, nas estações dos astronautas, mas uma coisa é certa: tu és Deus.
porque tu és fiel. Não existe nada, absolutamente nada, que possa impedir o agir do Senhor na vida de um homem de fé, de uma mulher de fé, de um homem e de uma mulher de obediência às tuas palavras, aos teus princípios. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.